Fala galera, seja bem-vindo à nossa aula 19, nossa aula de espelhos esféricos. A gente estudou na última aula de ótica a parte da reflexão, a parte de espelhos planos, e agora vamos estudar os espelhos esféricos, que também se utilizam da reflexão, mas de uma forma diferente. A gente vai ver isso aqui agora. O que a gente vai estudar vai ser a classificação e os elementos geométricos, os raios luminosos particulares, construção gráfica das imagens, como vai ficar cada imagem, dependendo da distância do objeto, onde está colocado o objeto, referencial gaussiano, equação de Gauss e aumento linear transversal. Beleza? E aqui a gente encerra nossa parte de reflexão na ótica e depois entra na próxima aula na refração, depois em lente. Beleza, galera? Então, primeira coisa, o que é um espelho esférico? O espelho esférico nada mais é do que você pegar uma esfera bem polida, com alto poder de reflexão, certo? E aí você tem essa esfera, assim, uma esfera, e você pega essa esfera e corta ela aqui na beirada aqui, e o que vai acontecer? Se você cortar, você vai cortar uma parte que vai ficar assim meio curva, certo? Um pouco esférico, né? Aqui. E aí acontece que cada parte dessa esfera pode ser um espelho. E aí você tem dois tipos de espelho. O côncavo, que é o quê? Quando a parte interna vai ser a parte espelhada, certo? E o convexo, quando a parte externa vai ser a parte espelhada, certo? E aí acontece que tem um bizu para você gravar essa fórmula não, essa dica assim, como saber qual que é côncavo e qual convexo. O convexo, ele tem a parte externa, pensa, convex externo. Então, convexo tem a parte externa espelhada e o côncavo a parte interna. Beleza? Então essas são as classificações dos espelhos esféricos, tanto côncavo quanto convexo. E aí a gente entra nos elementos geométricos. Quais são? Eu peguei aqui, por exemplo, um espelho, nesse caso aqui é um côncavo, vamos supor que a parte interna dele está espelhada, e aí a gente tem aqui três pontos muito importantes nesse espelho, que é o centro de curvatura. E o que é o centro de curvatura? É o raio dessa esfera, certo? Então você tem o centro de curvatura, que seria mais ou menos o raio. Você tem o foco, e o que é o foco? Ele é metade do raio, beleza? E você tem o vértice, e o vértice ele é a distância do centro até o ponto aqui do espelho, esse ponto onde onde fica o limite do espelho aqui. Então você vai ter o vértice, a distância entre o centro e o vértice, o centro de curvatura e o vértice, vai ser o próprio raio. E a distância entre o foco e o vértice vai ser metade do raio. E a distância entre o centro e o foco também vai ser metade do raio. Então você vai ter que, por exemplo, aqui, isso aqui vai ser R, certo? Deixa eu botar um R melhor aqui. Isso aqui vai ser R, beleza? Centro até o vértice. E aqui, vai ser R sobre 2. E aqui também é R sobre 2. Então você vai ter que a distância entre o foco e o vértice vai ser metade do raio. As questões costumam botar um espelho convexo ou um espelho côncavo de diâmetro. Então é muito importante você saber se ela botar o diâmetro. O diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Então se você tem um diâmetro na questão, você precisa dividir por 2 para achar o raio. Beleza? E aí se você tem o raio, o diâmetro, você precisa dividir por 4, para poder achar o foco, porque dividido por 2 é o raio, dividido por mais 2 é o foco. Então, divide por 4 e acha o foco. É importante falar o seguinte, o foco, ele no espelho convexo, ele é negativo. A gente vai estudar isso aqui na parte do referencial referencial gaussiano, A gente vai estudar isso e vai ver que essa parte do positivo, negativo, e vai dar para entender melhor. Mas entenda que no espelho convexo, você vai ter um foco negativo. No espelho côncavo, um foco positivo. Fechou, galera? Então aí agora eu vou apagar e a gente vai falar dos raios luminosos particulares. Primeira coisa também falar, se a gente tem aqui uma reta, a gente tem que o espelho... Vou fazer uma reta aqui, em vermelho. A gente tem duas formas, a gente geralmente interpreta assim, A gente tem que o espelho côncavo, ele pode ser interpretado dessa forma aqui, escrito dessa forma aqui, assim, E aí, essa parte aqui que você tem rachurada, não, riscada aqui, seria a parte que não é espelhada, certo? Então, a parte que não é espelhada é aqui. E aí, como seria, vou botar aqui, côncavo,
E aqui como seria o convexo? Seria algo basicamente assim. Certo? E aqui seria o convexo, a parte espelhada estaria aqui, ó, a parte externa espelhada. Então, convexo. Eita. Convexo. Beleza, galera? Então, côncavo e convexo. Aí você representa assim. Se você ver essa representação, já vai saber o que é. Agora eu vou apagar aqui e vamos falar sobre os raios luminosos particulares. Por quê? Cada raio de luz que passar por um desses pontos aqui, nós teremos uma forma como eles vão refletir no espelho. Beleza? Então vou apagar aqui e a gente vai falar cada raio, vou botar os 4 já de uma vez e a gente vai conversando. Beleza? Tá aqui, galera, ó, apagado e montei cada ponto aqui, ó, são 4 particulares. A gente vai fazer primeiro com o espelho côncavo e com convexo é o mesmo esquema, só vou mostrar depois um caso com convexo para você entender melhor, mas aí vai ser o mesmo esquema, só que vai mudar um pouquinho porque o foco vai ser um pouco diferente agora, beleza? Mas vamos fazer com côncavo primeiro e depois a gente faz com convexo. O primeiro caso, galera, é o caso do raio que passa pelo centro de curvatura. Então o raio, ele vai vir, um raio de algum objeto, né? Vai passar pelo centro de curvatura. Como é que vai ser? Então vou botar aqui, ó, raio no centro de curvatura. Nós vamos ter que o raio no centro de curvatura vai acontecer o quê? Vou botar o raio de vermelho. O raio vai passar pelo centro e vai retornar por ele mesmo, pelo mesmo caminho. Como assim? Se você tem um raio que ele vem aqui, ó, e atinge o espelho, opa, ele passa pelo centro de curvatura e atinge o espelho, você tem que ele vai por um caminho, certo? Atinge o espelho e volta pelo mesmo caminho. Isso aqui são os raios particulares que a gente vai usar depois para a construção de imagens. Então você tem que o raio, passando pelo centro de curvatura, ele atinge o espelho, certo? E volta pelo mesmo caminho. Fechou? Então tá aqui, ó. Raio, ele vem, atinge o espelho e volta pelo mesmo caminho. Esse é o primeiro raio. O segundo raio, ele é o raio que atinge o vértice. O que vai acontecer? Raio incidente pelo vértice. Raio no vértice. Aqui é no vértice, aqui no centro de curvatura. O que vai acontecer com esse raio? Esse raio ele vai vir, vai incidir no vértice e vai refletir com o mesmo ângulo. Então, se você tem um raio chegando aqui, ó, no vértice, ele vai passar aqui e vai refletir com o mesmo ângulo. Beleza? Então, ó, chega aqui o raio, reflete com o mesmo ângulo. Isso aqui a gente tem, vou botar em preto aqui, ó. Isso aqui a gente tem um ângulo X, aqui também ângulo X. Beleza? Então o raio ele vem, reflete, formando o mesmo ângulo. Isso o raio no vértice. Agora a gente tem um raio passando pelo foco. A gente tem aqui passando no centro e aqui passando no foco. Raio no foco. Como é que vamos fazer? Você vai ter que o raio que incide pelo foco, ele volta paralelo. Então, se você tem um raio incidente aqui, ó, passando pelo foco, você vai ter, ó, incide pelo foco, sai paralelo. Paralelo ao eixo principal aqui, né, que é esse eixo que a gente está usando aqui, ó. Esse eixo aqui, ó, o eixo principal que se chama. Então, você tem que ele passa pelo foco e reflete paralelo, vai paralelo. E aí a gente tem o quarto raio. Então aqui, ó, raio no foco, raio no foco. E aí a gente tem o quarto raio, certo? Que é o raio que incide paralelo. Se vem um raio paralelo aqui, incide paralelo, ele sai passando pelo foco. Então, um raio paralelo sai passando pelo foco. Aqui, ó.
Deu para entender aqui, galera? E aí a gente vai usar esses raios. Então, raio, aqui no foco, raio paralelo. Então, para resumir, nós temos o raio que incide pelo centro de curvatura, ele volta pelo mesmo caminho, ele incide e volta. O raio no vértice, ele atinge o vértice e reflete com o mesmo ângulo. O raio no foco, ele passa pelo foco, atinge a lente, né? A lente não, o espelho esférico e vai paralelo, volta paralelo. E o raio que vem paralelo sai pelo foco. Então, centro de curvatura, vértice, foco e paralelo, certo? A gente vai usar muito esses gráficos aqui, esses raios, para poder fazer a construção gráfica das imagens. Aí, ó, copia isso aqui, porque eu vou apagar, eu vou dar um exemplo aqui com esse quarto raio aqui, porque vai ser o paralelo. Vou dar esse exemplo com o espelho convexo, e aí vocês deem um entendimento e tentem fazer em casa, para ver se vocês entenderam bem. Qualquer coisa vocês me perguntem. Mas por quê? Porque agora, ó, copie, que eu vou apagar só essa parte aqui do quarto raio, do raio paralelo. Eu vou apagar aqui e vou apagar o raio aqui também. Olha o que vai acontecer. Agora, eu tenho o espelho convexo. No espelho convexo, o que acontece? A minha parte que vai refletir vai ser a parte de fora. Então, o espelho convexo, ele é assim, ó. O raio ele vem daqui, da direita para a esquerda, e o foco e o centro dele ficam aqui para dentro. Então, por isso que a gente fala que o foco e o centro é negativo, entendeu? Vocês vão ver isso depois melhor no referencial gaussiano. E o que vai acontecer? Se a gente pegar, por exemplo, o raio que vem paralelo, você vem um raio paralelo aqui. Então, vamos botar aqui o raio paralelo. Você tem que o que acontece com ele? Ele reflete pelo foco. Só que ele não vai entrar no espelho, ele vai refletir. Então, se ele vai refletir, vai acontecer o seguinte, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, bota a régua aqui no foco e faz isso aqui, ó. E aí você tem que a projeção desse raio, ele incide no foco. Então, ó, você vê aqui, ó, deu até uma... Pera aí que... Deixa eu só consertar aqui, porque devido à régua ficou um pouquinho fora de escala. Beleza, agora ficou show. Aí, ó, a gente tem um raio vindo paralelo no espelho convexo, certo? O raio vem paralelo e reflete passando pelo foco. Só que você, para fazer isso, você precisa fazer isso aqui, ó. Bota a régua no foco, certo? E faz a projeção do raio aqui, ó, como se o raio tivesse entrado aqui, mas aí ele sai daqui desse jeito. E aí você vai usar muito isso, a gente vai usar isso na hora da construção gráfica, que é o nosso próximo passo. Eu vou fazer a construção gráfica do espelho convexo, que é o mais fácil, primeiro, porque depois, no espelho côncavo, a gente tem... Cada caso vai ter uma imagem diferente. Então a gente vai sofrer um pouquinho aqui. Sofrer não, né? Eu vou depois ter que usar todo isso aqui de novo. Então eu vou apagar, vou usar esse aqui, ó. Já está aqui o espelho convexo, certo? Vou usar ele para poder fazer a nossa construção de imagens. E aí depois a gente volta para o côncavo. Fechou? Mas então tenham isso, ó, os 4 raios particulares. Centro de curvatura volta por ele mesmo. Centro de curvatura volta por ele mesmo. Raio no vértice, reflete mesmo ângulo. Raio no foco, volta paralelo. E raio paralelo, volta pelo foco. Beleza, galera? Vou estar apagando aqui agora. E aí a gente... vou mostrar isso aqui para poder a gente usar para a construção de imagem. Não vou usar não, vou apagar também. Então, vamos fazer com uma reta, um eixo principal, vamos fazer aqui um eixo principal, certo? E aí, nesse eixo principal, a gente vai ter um espelho convexo. Vou botar um espelho bem grande aqui.
E aí vamos supor, vai ficar um pouco desproporcional aqui, mas vamos supor que, vou botar menor. Vamos supor que a gente tem um espelho, aqui vai ter nosso centro de curvatura, aqui vai ter nosso vértice, e entre o centro e o vértice, vou pegar uma régua aqui que está metrificada, a gente tem aqui, ó, vai dar... Então vai ser aqui mais ou menos. Então aqui, ó, entre o foco, o centro e o vértice, nós temos o foco. Então esse é nosso espelho convexo, certo? Então eu vou botar aqui, ó, convexo. O convexo é um único caso. Convexo, ele é um único caso. O que a gente vai acontecer? Vamos supor que nós temos aqui um objeto em pé aqui. Vou botar uma seta, mas pode ser qualquer outro objeto. E agora a gente vai fazer a imagem desse objeto. Como é que a gente faz? Para você formar a imagem desse objeto, você faz o seguinte, você pega aqui da cabeça dele, aqui, ó, e você vai usar um daqueles raios particulares que a gente estudou. A gente tem o que vai pelo centro, certo? Incide pelo centro de curvatura e volta por ele mesmo. A gente tem o que vai pelo foco e sai paralelo. A gente tem o que entra paralelo e sai pelo foco. E a gente tem o do vértice que reflete pelo mesmo ângulo. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer primeiro o que vai paralelo. A gente vai ter aqui o paralelo, que vai atingir ele. O que vai acontecer? A gente tem que esse paralelo vai refletir pelo foco. Então a gente bota aqui o foco aqui, ó, bota aqui no foco e faz a projeção. E ele reflete dessa forma aqui. Então aqui é nosso primeiro raio. Só que eu preciso de 2 raios para poder formar uma imagem, certo? Eu vou precisar de outro raio. Aí você pode usar o que você quiser. Você pode usar o que vai pelo foco e sai paralelo, ou você pode usar o que vai pelo vértice e reflete com o mesmo ângulo. Eu vou usar o do vértice com o mesmo ângulo. Então, ó, de novo, vem aqui, ó, jogo o raio no vértice, certo? O raio vai atingir o vértice. Então, o raio incidente aqui. E eu vou ter que esse raio vai sair do vértice, com o mesmo ângulo de incidência. Certo? E aí, você fala assim, ué, como é que eu vejo a imagem agora? O seguinte, para você ter a formação de imagem, você precisa ter o encontro de 2 raios. Só que aqui você não teve o encontro de 2 raios, certo? Efetivamente. O que você tem que fazer? Você prolonga os raios. Então, eu vou prolongar aqui esse raio aqui, ó, que a gente fez agora, do vértice. E eu vou ter um encontro desses raios atrás do espelho aqui, ó, pelo prolongamento. O que isso me diz? Isso aqui me diz que é uma imagem virtual. Ou seja, não foi uma imagem formada pelo encontro realmente dos raios. Foi uma imagem formada pelo prolongamento dos raios, certo? Então eu vou ter, ó, a imagem vai ser assim, ó. Certo? Vai ser uma imagem assim. Porque eu peguei os raios aqui de cima, certo? Então o encontro dos raios vai dar essa parte aqui de cima aqui, ó. Então eu vou ter dessa forma aqui. Beleza? E aí o que isso quer dizer? Isso me diz que essa imagem ela é, primeiramente, virtual, como eu falei para vocês. Então a gente tem uma imagem virtual, certo? Outra coisa que a gente tem que saber, se ela é direita ou invertida. O que isso quer dizer? Se ela está em pé, junto, que nem o objeto, ou de cabeça para baixo, e aí seria invertida. Então, no caso ela está em pé, ela é direita. E agora tem que saber se ela é maior ou menor ou igual. Então, maior, menor ou igual. Nesse caso aqui, ela é menor, certo? O objeto desse tamanho, a imagem desse tamanho. Então, ela é menor. Então, para qualquer objeto que eu coloque a posição dele aqui, independente de qualquer posição que seja, eu vou ter uma imagem virtual, direita e menor. Então, isso para o espelho convexo. Então, para o espelho convexo sempre vai ser virtual, direita e menor. É muito importante você saber isso, porque às vezes a questão, ela te fala, no espelho convexo é formado uma imagem, então você precisa saber, uma imagem o quê? Uma imagem virtual, uma imagem direita e uma imagem menor. Fechou, galera? Agora a gente vai passar
para os casos do espelho côncavo. São 5 casos, vou desenhar cada um deles aqui e vou explicar para você o passo a passo de cada um. Fechou, galera? Vou apagar aqui agora e a gente vai para o espelho côncavo. Galera, tá desenhado aqui, ó, cada situação no espelho côncavo. Isso aqui é o espelho côncavo. A gente viu no convexo que tanto faz, certo? Qualquer posição que você coloque sempre vai ser virtual, direito e menor. Agora, no espelho côncavo, cada caso, ó, vai ter um tipo de imagem. E é importante saber, se você não conseguir gravar, saber como fazer para poder chegar na imagem, para na hora da prova você saber fazer isso aqui. Entendeu? Então, caso você não decore, saiba fazer para poder chegar na imagem. Fechou? Acontece o seguinte, a gente tem o primeiro caso que é o objeto anterior do centro de curvatura, certo? O centro de curvatura está aqui, ó. Aqui está o foco, aqui o vértice, esse aqui é o espelho, certo? Aqui em vermelho é o eixo principal e aqui está o objeto. Vamos de novo montar a imagem e como é que vai ser? Escolhe 2 raios e faça os raios. Vamos fazer o primeiro raio. Você pode escolher qualquer raio, qualquer dos 4 raios particulares. Eu gosto de começar já com o raio paralelo que sai pelo foco, certo? Então tá aqui, ó, raio paralelo. Ele sai pelo foco. Então, vamos aqui, paralelo, sai no foco. Certo? E aí a gente pode pegar também o que entra pelo foco e sai paralelo. Então a gente pega aqui, ó, por exemplo, ó, se a gente pegar esse aqui, ó, ele sai daqui, passa pelo foco, vai bater aqui e vai acontecer o quê? Vai sair paralelo. O que vai acontecer com a nossa imagem? A gente vai ter uma imagem aqui formada nesse ponto. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse C daqui. A imagem vai ser formada nesse ponto aqui. E aí, como é que nós teremos essa imagem? Certo? Essa imagem vai ser o seguinte, ó. A gente pegou aqui de cima, então aqui vai estar a cabeça dele, né? Então a gente vai ter essa imagem mais ou menos aqui assim, ó. E aí, ó, a gente vai ter que essa imagem, ela é real, certo? Você teve o efetivo encontro dos raios, então essa é uma imagem real, certo? Ela é invertida. E ela é aqui, ó, não dá pra, talvez você não consiga ver direito aqui, mas dá para ver aqui como eu cheguei bem pertinho, então ela está quase do mesmo tamanho, mas ela é menor, certo? Ela é real, invertida, menor. É porque aqui consigo ver, mas eu não sei se aí vai dar para conseguir ver exatamente que ela está menor que o objeto aqui. Talvez se eu tivesse botado o objeto mais distante e um pouco maior, daria para ter visto. Beleza, galera? Agora, então, imagem antes do centro de curvatura vai ser uma imagem real, invertida e menor. Fechou? Agora a gente está no centro de curvatura, em cima do centro de curvatura. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer os raios novamente. A gente tem aqui, ó, mesma coisa. Vamos pegar agora do vértice, ó. Vou pegar o do vértice aqui. Pega um aqui, ó. É muito importante, galera, você fazer tudo isso sob escala. Como assim? Botar distâncias certinhas aqui, ó, entre o foco e o centro de curvatura, entre o foco e o vértice, para não ter nenhum erro no desenho, entendeu? Então agora, ó, vamos fazer um que passa pelo vértice aqui, ó. A gente pega aqui um, ele atinge aqui e sai com o mesmo ângulo. Certo? Atingiu, saiu com o mesmo ângulo. Incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E agora vamos pegar um paralelo também. Aqui, ó. Incide paralelo, sai pelo foco. Certo? Incide paralelo, sai pelo foco. O que vai acontecer? Eles vão se encontrar aqui em cima do centro de curvatura. Bem no centro de curvatura, aqui, ó, bem no mesmo lugar que o outro estava. Vou apagar aqui esse C para não atrapalhar. E aí, vai ter aqui, ó, ele vai estar bem aqui onde o outro estava. A gente vai ter o quê? Vai ter que ele vai ser real também, certo? Você teve um efetivo encontro dos raios, então ele é real,
ele vai ser invertido e vai ser igual, porque o tamanho dele vai ser exatamente o mesmo tamanho do objeto aqui, ó, real, porque você teve o encontro dos raios aqui, invertido e igual. Beleza, galera? E aí, entre o foco e o centro de curvatura, a gente vai fazer agora o nosso próximo raio. Então, a gente tem aqui, ó, real, invertido, menor. Real, invertido, igual. Agora, o nosso objeto está entre o foco e o centro de curvatura. Vamos ver como ele vai ficar? Vai ter aqui o seguinte, ó. Você tem aqui o raio saindo dele aqui e passando pelo foco. Vou fazer um raio bem grande aqui, para ficar mais fácil de pegar o encontro depois. Então, aqui, ó. Incide, paralelo, sai pelo foco. E agora, eu vou pegar um que incide pelo foco e sai paralelo. Incide pelo vértice. Vou botar aqui, incide pelo, ficar mais fácil. Incide pelo vértice de novo. Incide pelo vértice, sai paralelo. Você vai ter que o encontro deles, ó, é aqui, ó, nesse ponto aqui. E aí ele vai estar, o quê? Invertido de novo. Ele vai estar invertido novamente, vai ser real e agora vai estar maior. Então você vai ter um objeto real, um objeto invertido e um objeto maior. E aí, o que você pode perceber? Ó? Primeira coisa, no espelho convexo, ele era virtual direito. E aqui, toda vez que está dando real, está dando invertido. Ó, real invertido, real invertido, real invertido. Será que isso é uma regra? Sim, galera. Sempre que for real, vai ser invertida. E sempre que for virtual, vai ser direita. A gente vai ver aqui, no quinto caso, vai ter uma imagem virtual, vai ser direita. Beleza? E outra coisa, se você for ver aqui, ó, ele sempre foi aumentando. Se você estava muito longe, é menor. Aproximou para o centro de curvatura aqui, foi igual. Então você aumentou o tamanho, né? Foi de menor para igual. E agora você deixou ele maior. Maior. Beleza, galera? Então ele foi aumentando. Então pensa nisso. No côncavo, conforme você vai aproximando, ele vai aumentando. Você vai ver depois aqui, ó, entre o foco e o vértice. Agora, no foco, o que a gente vai ter? Vamos fazer os raios aqui no foco e vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Se a gente pegar aqui, ó, incide paralelo, certo? E sai pelo foco. Então, você incide paralelo, sai pelo foco. E a gente vai ter aqui, ó, incide pelo centro de curvatura e sai paralelo. Aqui aconteceu uma coisa, galera. Eles saíram, incide pelo centro de curvatura e sai com o mesmo ângulo, certo? Só que aconteceu uma coisa, eles saíram paralelo, por isso que eu confundi. Eles saem paralelo. Se você pegar um outro raio aqui, ó, se você pegar aqui, ó, incide pelo centro de curvatura, aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, ele passando pelo centro de curvatura, mais ou menos isso aqui, ó, você vai ter também um raio paralelo. Raio paralelo também. Ou seja, quando ele está em cima do foco, os raios não se encontram. O que isso quer dizer? Que é uma imagem imprópria. Lembra lá que a gente estudou? Ponto imagem imprópria. Imprópria. Você não tem um encontro dos raios refletidos aqui, ó. Então, quando ele está no foco, é uma imagem imprópria, beleza? E agora a gente tem entre o foco e o vértice. Mesma coisa, fazer o mesmo esquema aqui, ó, entre o foco e o vértice. Vamos ter incide paralelo, fazer aqui pelo centro de curvatura, para vocês verem, ó. Ele incide pelo centro de curvatura e vai pelo mesmo ângulo, certo? Volta pelo mesmo ângulo não, volta pelo mesmo raio. E agora, vamos fazer um que incide pelo vértice e sai pelo mesmo ângulo. Então, incide pelo vértice e sai com o mesmo
ângulo. Eita. Como é que bateu no dedo aqui? O que acontece? Aqui você não teve o encontro dos raios, o encontro real dos raios, certo? Você teve que, ó, pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura, e aqui você tem pelo vértice e vai refletido pelo mesmo ângulo. O que acontece? Você vai ter que prolongar os raios aqui nesse caso, que nem a gente fez lá no... A gente fez no convexo. Prolonga o raio, e aqui também, prolonga o raio. Você vai ter o quê? Vai ter o encontro deles aqui, ó. O encontro deles vai ser aqui. E aí, como eu falei, como você pegou a cabeça aqui da setinha, você vai ter que a setinha vai estar aqui, de cabeça para cima, certo? Dessa forma aqui. O que que deu aqui? Aqui nós temos uma imagem que é virtual, certo? Você fez o prolongamento, então, virtual, uma imagem direita e uma imagem maior. Novamente, como eu falei, ó, foi só aumentando a imagem. Ó. Aqui é um pouco menor, aqui é um pouquinho maior que essa. Essa aqui já cresceu mais, ó, já em vez aqui era menor, ficou igual, maior. E aqui, se você ver, ó, é bem maior. Então, vai só aumentando, conforme você vai aproximando do espelho côncavo, você vai aumentando a imagem, entendeu? Então, qual vai ser a imagem de maior tamanho? Vai ser entre o foco e o vértice, beleza? E aí, você tem então o que, ó, como eu falei, ó, real invertida, real invertida, real invertido, virtual direita. Então, toda imagem virtual é direita e toda imagem real é invertida, beleza? E aí, como é que a gente, como eu falei na nossa última aula, o que que a gente tem? Que toda imagem que é projetada só pode ser real, certo? Então, de todos os casos que eu mostrei aqui, ó, a gente tem que o convexo, ele é virtual direito e menor. A gente tem que o côncavo, ele tem real invertido, real invertido, real invertido, virtual direita. Então, olha só, o bizu para vocês. Quando a questão te falar que a imagem está sendo projetada em algum anteparo, você já pensa o seguinte, a imagem precisa ser real. Quais são os casos que a imagem ela é real? Aqui, galera, olha só. Primeiro caso, antes do centro de curvatura, real invertido. Segundo caso, no centro de curvatura, real invertido. Terceiro caso, entre o centro e o foco, real invertido. Quando você projeta uma imagem, você precisa que o objeto esteja neste caso aqui, ó. Você precisa de um espelho côncavo, você precisa que a imagem, que o objeto esteja um desses pontos aqui, ou antes do centro de curvatura, ou no centro de curvatura, ou entre o centro de curvatura e o foco. No foco, você tem uma imagem própria, aqui você tem uma imagem virtual, então não pode ser projetada, e no convexo você também tem uma imagem virtual, não pode ser projetada. Fechou, galera? Então, tem esse entendimento. Falou que uma imagem está sendo projetada, já, leva até aqui. Já lembra disso aqui. Fala, opa, então ele é côncavo. O espelho tem que ser côncavo, porque só o espelho côncavo tem imagem real. Beleza, agora qual o caso? Só pode ser antes do centro, ou no centro, ou entre o centro e o foco. Fechou, galera? Isso aqui é importantíssimo. Agora, a gente terminou aqui já a classificação, né? Os raios luminosos, particulares, falamos, construção da imagem, vimos agora. Vamos estudar o referencial gaussiano. O que é o referencial gaussiano? Copie se quiser, eu vou estar pagando para desenhar os dois espelhos côncavo e convexos para a gente entender o que é o referencial gaussiano. Galera, desenhei aqui, ó, nosso referencial gaussiano. O que é? Aqui a gente tem um espelho côncavo, aqui ó, um espelho côncavo, e aqui um convexo. O que é o referencial gaussiano? É você pegar o eixo principal e o espelho aqui, você formar um eixo de abscissas e ordenadas. De forma que o quê? A abscissa vai significar uma coisa e a ordenada vai significar outra. O que a abscissa me diz? Ele vai me falar sobre foco e centro de curvatura. Vai falar a distância entre o objeto e o espelho, certo? Então você tem, por exemplo, e é da imagem e o espelho também. Você tem, por exemplo, que no caso do referencial gaussiano, normalmente quando a gente pega um eixo XY, a gente faz o Y para cá, o X para cá, e daqui para a direita, né, é o positivo. Só que o gaussiano aqui é o contrário, é para a esquerda. Por quê? Se você tem um objeto aqui, ó,
a gente vai sempre trabalhar com objetos reais, certo? Um objeto, então, sempre vai ter a distância dele positiva. Por quê? Então, se o objeto estiver aqui, ó, para cá é positivo, certo? Então, aqui, ó, o objeto está no positivo. Daqui, ó, do vértice para cá é negativo. Então, se eu formar uma imagem aqui, essa imagem vai ter um eixo negativo, ou seja, uma distância negativa, entendeu? Aqui, como você pode ver, o foco ele está para o lado direito, está para dentro do espelho. Então, você tem que o foco é negativo aqui, por isso, entendeu? Aqui, ó, seriam os números negativos, então o foco vai ser negativo. Qualquer imagem que eu formar para cá, virtual, no caso, vai ser negativa, entendeu? A mesma coisa o objeto. No caso daqui para cima, é o Y, né? É o eixo Y positivo. Então, se você tem um objeto em pé, para cima, você tem um objeto positivo. Você estaria aqui, por exemplo, ó, nessa parte aqui do Y, certo? Se ele estiver de cabeça para baixo, ele vai ter um Y negativo, certo? Então, ele vai ter um tamanho aqui, no caso, um tamanho negativo. A gente vai estudar isso, que é cada um, né? Então, é isso, galera. Isso aqui que é o eixo gaussiano, referencial gaussiano. É você saber o seguinte, você tem que o objeto vai ser positivo sempre, beleza? A gente fala de objetos reais. O foco no convexo vai ser negativo, ele está para lá do zero, certo? A imagem, se tiver para cá, para o lado direito aqui, né? Depois do espelho, vai ser também negativa, a distância dela a gente vai calcular como negativa. O objeto, se ele estiver invertido, ele vai ser negativo também, e se ele estiver direito, vai ser positivo. Fechou, galera? Então, entendam isso, porque agora a gente vai entrar na equação de Gauss. E o que é a equação de Gauss? A gente tem, que se você tem um objeto aqui, ó, esse objeto ele tem uma distância até o vértice. A gente chama essa distância de P. A distância P é a distância entre o objeto até o vértice, certo? Você vai formar uma imagem. Vamos supor que eu formo uma imagem aqui. No caso aqui vai ser bem grande, vai ser... Não, vamos supor, fazer aqui a imagem aqui, ó. Vamos supor, aqui eu vou formar uma imagem, certo? Essa imagem vai ter uma distância entre o vértice que a gente chama de P', beleza? E a gente tem essa distância aqui que a gente chama de F, que é o quê? O foco. Aqui é o F, P' e o foco. O que a equação de Gauss diz? A equação de Gauss diz que 1 sobre F, ou seja, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa aqui é a equação de Gauss. Então, aqui é a nossa equação de Gauss. Então, o que isso aqui está me falando? 1 sobre F, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre P, 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre P', ou seja, 1 sobre a distância da imagem. Aqui, ó, se a imagem for negativa, você vai botar aqui como negativo. E se o foco for negativo, você bota aqui como negativo também. Beleza? E aí o foco é negativo quando? Quando você tem um espelho convexo. E a imagem é negativa quando? Quando você tem uma imagem virtual. Entenderam? E o P vai ser sempre positivo. Fechou? Essa é a equação de Gauss. Então, 1 sobre o foco, que é a distância focal, que a gente chama, né? Distância focal. 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. E aí você consegue, com essas informações, calcular qual vai ser a distância da imagem, ou qual vai ser a distância focal, ou qual vai ser a distância do objeto. Beleza? E aqui, ó, nunca façam isso, pelo amor de Deus, de pensar em inverter aqui. É errado, tá? É 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não tem como inverter, botar F é igual a P mais P'. Beleza? E aí, entendido a equação de Gauss, a gente entra no aumento linear transversal. O que é o aumento linear transversal? É o quanto essa imagem vai aumentar. Por exemplo, se você tem um objeto que tem um tamanho X, você formou uma imagem que tenha um tamanho maior, ela pode ser, por exemplo, 2x, ou seja, 2 vezes o tamanho do objeto, ou pode ter meio x, ou seja, metade do tamanho do objeto. A gente simboliza por A o aumento linear. A gente tem que o aumento linear vai ser igual a o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou também vai ser igual a menos P', que é menos a distância da imagem, sobre P, que é a distância do objeto. Beleza? O I e o O é o quê? É o tamanho, que eu vou botar aqui, ó, I, aqui no caso é o O, certo? E aqui seria o I. Então, o I é o tamanho da imagem.
E aí, se a imagem for invertida, aqui é negativo, beleza? Se a imagem for direita, aqui é positivo. O O é o tamanho do objeto. Então, se o objeto for, né, direito aqui, e sempre vai ser, a gente vai ter um O positivo. Pelinha é menos pelinha. Se o pelinha for invertido aqui, for virtual, então fica menos pelinha. Por quê? Porque se a gente for menos pelinha, isso aqui vai dar mais, né? Vai dar positivo. E quando você tem uma imagem virtual, você tem uma imagem direita, ou seja, o I positivo. Entendeu? A mesma coisa aqui. Se o I for negativo, então isso aqui vai ficar negativo, com negativo vai dar positivo também. Ou seja, o P' vai dar positivo. Por quê? Se você tem uma imagem invertida, você tem uma imagem real. Então, P' é positivo. Entendeu? Isso aqui é um aumento linear. Ou seja, por exemplo, se eu digo que um objeto ele aumentou 4 vezes, então o A vai ser igual a 4. Então, eu vou ter que 4 vai ser igual a I sobre O. Ou menos P' sobre P. Entenderam, galera? Se diminui pela metade, então aqui vai ser 4, não, vai ser metade, vai ser meio. Então, diminui por 1/3, 1/3. E assim vai fazendo, beleza? E aí aqui, ó, a distância focal, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Fechou, galera? Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou dar essas informações para você aqui, ó. Vou apagar para você, o eixo, o referencial gaussiano, para escrever aqui umas informações para vocês entenderem, aprenderem a ler. A gente tem, por exemplo, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem o P, a gente tem P', a gente tem o I, a gente tem o O, a gente tem o F, certo? Então a gente tem isso aqui. O que acontece? O P, ele vai ser sempre positivo, que é a distância do objeto até o espelho. O P', ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, se eu tiver aqui, ó, um P' maior que 0, isso aqui é uma imagem real. Então, vou botar aqui, ó, real. Imagem real. Se eu tiver um P' menor que 0, uma imagem virtual. Então, aqui, ó, o P vai ser sempre maior que 0, P' maior que 0, imagem real, P' menor que 0, imagem virtual. O I pode ser maior que 0. Caso o I seja maior que 0, a gente tem uma imagem direita. E caso o I seja menor que 0, eu tenho uma imagem invertida. Só que é importante você fazer no caderno aí, para poder ir entendendo. O O vai ser sempre positivo. O objeto vai estar geralmente, né, direito. Certamente vai estar direito. Agora, o F pode ser positivo. O que isso quer dizer? Espelho côncavo. E o F pode ser negativo. Isso quer dizer o quê? Espelho convexo. Então tá aqui, ó, para você, vou apagar isso aqui, para você entender, ó, P' maior que 0, uma imagem real. P' menor que 0, imagem virtual. E aí a gente tem o quê? Se o P' for maior que 0, imagem real é uma imagem invertida, certo? P' maior que 0, então vai dar um I menor que 0. E se a imagem for virtual, eu vou ter uma imagem direita, virtual e direita. Então, se P' menor que 0, o I vai ser maior que 0. Então, se o foco for maior que 0, um espelho côncavo. Foco menor que 0, espelho convexo. Fechou, galera? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido o jeito que forma as imagens, como você faz os cálculos também, ó. Como é que você entende ali a parte dos raios, né? Cada raio particular, o raio que passa pelo centro de curvatura e volta pelo centro de curvatura, o raio que passa pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo, certo? O raio que passa pelo foco, ele sai paralelo, e o raio que sai paralelo, o raio que vai paralelo passa pelo foco. Beleza? E aí você cruza dois raios para poder formar a imagem. Caso você não consiga cruzar, você faz o prolongamento deles e aí tenta cruzar, a não ser que a imagem seja no espelho côncavo e esteja no foco, e aí você vai ter uma imagem imprópria, certo? E a imagem, pensa, né, no espelho côncavo, vai sempre diminuindo lá do centro de curvatura anteriormente. Se você for se aproximando, você vai ter uma imagem aumentando, né? E se você estiver afastando, você tem uma imagem diminuindo no espelho côncavo. No espelho convexo, você tem que a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor, beleza? Então, tem esses entendimentos
para poder fazer bem esse tipo de questão. Beleza, galera? Qualquer dúvida, fala comigo no Telegram, vou ter o maior prazer de tirar sua dúvida, e de te ajudar. Beleza? Espero que você tenha conseguido entender. Passamos por esses tópicos aqui e espero você na nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus, bons estudos. Faça os exercícios da IAR também. Um grande abraço. Tchau, tchau.